Você já se perguntou qual preço real é pago pela perfeição? Hoje vou lhe contar algo que levou meu sonho há semanas. As 5 histórias que ninguém quer se lembrar, 5 vidas que saíram perseguindo o que todos admiramos nas arquibancadas. A ginástica nos hipnotiza com sua beleza, mas há um lado sombrio que eles preferem esconder. 1 milímetro de diferença, um tapete mal colocado, um movimento que sai apenas 1 grau mal calculado e tudo se desfez. Essas não são estatísticas frias, irmão. São pessoas reais que tinham sonhos, famílias esperando por eles em casa, projetos de vida que nunca foram realizados. Se isso já está provocando algo dentro, dê-o agora, porque o que eu vou revelar hoje mudará para sempre a maneira como você vê esse esporte. Nós vamos juntos nesta viagem que o abalará para seus ossos. Eu te aviso. Depois disso, você nunca pode ver uma rotina de ginástica com os mesmos olhos. Você está pronto para saber a verdade que ninguém quer lhe contar. Michelle Maitland correu pela porta principal como qualquer outra noite. 19 anos de energia pura, gritando sua mãe do corredor. Vamos jantar aquele bife quando ele voltar? Ele não esperava uma resposta. Ele nunca mais voltou para casa. Foi a última vez que sua mãe ouviu sua voz e essas palavras agora a perseguem todas as manhãs. Townsville, Austrália, 18 de junho de 2009. Uma data que foi registrada em chamas na memória de um país inteiro. A academia ecoou com os sons familiares do treinamento. Pés batendo tapetes, corpos girando no ar, treina as vozes gritando. Mas naquela noite, um detalhe ignora, uma negligência que ninguém notou, transformou uma sessão de rotina no pesadelo mais brutal do que uma família pode viver. Michelle teve essa determinação feroz que caracteriza as ginastas. Ele tentou um layout com as costas, um movimento tão avançado que apenas as elites ousam executá-lo. Ele se jogou no ar, seu corpo girando com uma precisão que ele havia aperfeiçoado por anos. Por uma fração de segundo, tudo parecia perfeito. A geometria de seu corpo cortando o ar, a rotação calculada ao milímetro, a confiança cega de quem fez esse movimento milhares de vezes. Mas a rotação foi longe demais. Em vez de pousar na superfície acolchoada, Michelle bateu na cabeça contra o concreto nu. Uma seção do piso que deveria ter sido coberta por 6 metros de tapetes de proteção foi deixada completamente exposta. Havia apenas metade do preenchimento acolchoado e seu crânio encontrou aquela superfície cruel com uma força inimaginável. Testemunhas dizem que o som do impacto silenciou toda a academia. Treinadores e colegas correram em sua direção, mas o dano já estava causado. Ela foi urgentemente transferida para o Hospital Geral de Townsville. Sua condição era crítica. Sua família se reuniu, agarrando-se a qualquer traço de esperança. Mas no dia seguinte, essa esperança desapareceu. Michelle se foi. Uma filha, uma irmã, uma amiga, aquela garota brilhante e sorridente que só queria reviver a alegria da ginástica, havia sido tirada da maneira mais evitável que você pode imaginar. Investigações subsequentes revelaram uma verdade que destrói a alma. Seu treinador nem sequer tinha as notas necessárias para ensinar o movimento que estava tentando. Alguém havia se mudado no início daquele dia naquele dia e esqueceu de devolver-lo ao seu lugar. Ninguém revisou. Ninguém corrigiu o erro. E por essa negligência criminal, Michelle pagou com sua vida. Sua mãe falecida confessou a verdade mais comovente. Seu crânio foi feito peças. Palavras que nenhum pai nunca deveria ter que pronunciar. Sua morte enviou ondas de choque para todos os Queensland. Uma revisão de segurança nos clubes estaduais de ginástica revelou descobertas arrepiantes. Apenas 8% das instalações tinham controles adequados para evitar o contato com superfícies duras. Dezenas de citações foram emitidas. Muitas academias operavam com treinadores não qualificados, planejamento de segurança e equipamentos de segurança que nem foram instalados corretamente. A morte de Michelle não foi um acidente isolado. Era uma tragédia esperando para acontecer. A ginástica de Townsville foi finalmente multada com $70 mil para violar as obrigações de segurança.
Mas para a família de Michelle, sem multa, sem punição, nenhum relatório poderia equilibrar o equilíbrio. Sua mãe, Anne, o descreveu como uma justiça amarga. A renovação de segurança chegou tarde demais para sua filha. Eu não esperava que ele não voltasse para casa, ele disse calmamente, luxando ainda entendendo como tanta negligência poderia custar tanto. No que teria sido o número 22 de Michelle, sua família parou do lado de fora da mesma academia, acendendo velas no escuro. Cada um chama um lembrete de uma vida jovem cortada de tagus. As ruas do centro da Filadélfia pressionaram o caos e euforia, enquanto milhares de fãs de Eagles inundaram a noite. Suas vozes ecoaram contra as torres de vidro. Os fogos de artifício explodiram como canhões no céu de inverno, fumaça verde, canções de Fly Eagles, Fly, e multidões parede para parede converteu o centro da cidade em um mar de frenesi. Entre os celebrantes estava Tyler Sabathie, 18 anos, primeiro estudante de ano da Temple University. Não era apenas mais um rosto na multidão. Tyler era uma ginasta decorada, um prodígio que acumulou mais de 120 medalhas de competição. Seus amigos o descreveram como intrépidos, implacáveis e cheios de promessas. Naquela noite, pega na tempestade da vitória. Ele se parecia exatamente com o jovem campeão que ele era. Era 26 de janeiro de 2025, uma data em que a Filadélfia nunca esquecerá pelas razões erradas. No canto de 15 e nas ruas de mercado, a adrenalina subiu para níveis perigosos. Tyler viu o poste leve, escorregadio por condensação, já invadido por fãs que se desafiaram a escalá-lo. Para a maioria, era perigoso. Para Tyler, foi puro instinto. Anos de treinamento, equilíbrio e controle aéreo o fizeram acreditar que ele poderia lidar com isso. Os aplausos explodiram enquanto ele escalava mais alto. Seu corpo de gimnasta puxando contra o aço, as pernas presas, os braços firmes. Por um momento, o poste se tornou seu aparato, a multidão em sua plateia. Mas a celebração tem uma maneira cruel de se tornar contra. Um chinelo tão rápido, tão cruel, o mandou cair. O rugido da multidão girou em gritos, enquanto o corpo de Tyler se transformou no ar e depois atingiu o concreto implacável por baixo. Ele caiu duro nas costas. O chicote de seu crânio contra a calçada ressoou mais forte do que qualquer fogo artificial. As pessoas correram em sua direção em choque, a alegria da noite desabando de horror. Os paramédicos percorreram o caos, as sirenes cortando a celebração enquanto foram transferidas para o Hospital Jefferson. Os médicos trabalharam freneticamente. Por 2 dias, sua família e colegas de equipe resistiram, orando em cada máquina que o manteve vivo. Mas o trauma era muito grave. Suas lesões cerebrais não deixaram espaço para a recuperação. Em 28 de janeiro, Tyler Sabathie desapareceu. Apenas 18 anos de idade. O presidente da Temple University tentou tornar o impensável em palavras. A perda de um jovem promissor de 18 anos, pois Tyler é trágico e traumático. Não há palavras que possam fazer sentido. Tyler não estava apenas prosperando academicamente em ciências e esportes de exercícios. Ele foi admirado por sua autodisciplina, pela maneira como excedeu os limites em tudo o que fez. Seus professores viram um futuro líder. Seus companheiros de equipe se lembraram de sua determinação, risada, ética de trabalho incomparável. Sua família se lembrava do garoto que havia deixado Toronto cheio de sonhos apenas para nunca mais voltar. O vídeo daquela noite ainda persiste online. Celebrantes escalando postes, fogos de artifício cortando o horizonte, estranhos aplaudindo enquanto a cidade se afogava em comemoração. Mas para aqueles que conheceram Tyler, as imagens são insuportáveis. Porque naquela noite, a vitória que a Filadélfia comemorou se tornou a noite em que uma jovem ginasta caiu na última vez. Um garoto que antes parecia intocável no ar, demolido para sempre por um único deslize. A ironia cruel de tudo isso é que Tyler havia dedicado toda a sua vida a dominar o ar.
para controlar cada músculo do corpo durante rotinas aéreas complexas. Ele investiu milhares de horas aperfeiçoando a arte da queda controlada, do pouso perfeito. Mas naquela noite, em um momento de celebração descontrolada, todo esse treinamento não pôde salvá-lo da gravidade mais básica e implacável. Um post molhado, uma multidão eufórica e o controle de repente absoluto se tornaram queda livre em direção à tragédia. Ele tinha apenas 23 anos, mas ele já era um herói nacional. Anton Maluk estava no pódio olímpico de Amsterdã há apenas 2 anos. Medalha de bronze ao redor do pescoço, seu futuro completamente aberto, seu nome sussurrou como um dos grandes emergentes. E ainda, em um dia encharcado de chuva no verão de 1930, toda essa promessa chegou ao fim. Não com o rugido de uma multidão, mas com silêncio. O que deveria ter sido outro passo em direção à imortalidade se tornou uma tragédia que persegue a ginástica até hoje. O Campeonato Mundial no Luxemburgo foi amaldiçoado desde o início. Os céus se abriram, a chuva atingindo a cidade, até que os organizadores fossem forçados a deixar o estádio. A solução foi apressada, descuidada. Mova a competição para uma academia estreita, instale os dispositivos em tapetes finos e inadequados e espere que alguém perceba. Não havia tempo para precauções apropriadas. Não foi pensado sobre o que poderia acontecer se algo desse errado. Mas os atletas haviam treinado muito tempo. Sonhavam muito. Então o evento continuou. Anton, conhecido por seus amigos como Tony, tomou seu lugar nos anéis. Seus movimentos eram limpos, precisos, seu corpo fluindo com o tipo de força que apenas anos de sacrifício podiam forjar. Então veio a clareira, a nota final em sua rotina. Mas quando seu corpo atingiu o chão, não havia almofada segura para amortecer a queda. O tapete, pouco mais do que uma camada de enchimento, produziu instantaneamente. Ele caiu. Seu corpo enrugou sob o impacto. Não havia câmeras piscando. Não havia equipes médicas em execução. Apenas o silêncio atordoado. O som de degraus apressados. Pânico sussurra enchendo a academia. Ele foi transferido para um hospital local, mas a verdade era óbvia desde o início. Sua coluna foi de peças. O tipo de lesão que nenhum jovem atleta pode sobreviver. Ele resistiu durante a noite. Para a manhã de 15 de julho de 1930, Anton Maluk se foi. E, no entanto, a competição continuou. Seus colegas de equipe, impressionantes em choque, optaram por competir de qualquer maneira. Josip Primožić continuou a vencer a tudo. A equipe iugoslava obteve o 3º lugar. Mas o que é a vitória, quando um de seus irmãos nunca volta para ficar ao seu lado? Os aplausos pareciam medalhas vazias e pesadas com dor. Isso não era destino. Não foi azar. O colega de ginasta Edvard Antosevich, que já havia compartilhado o pódio olímpico com Anton, mais tarde apontou a verdade. Negligência. A realocação apressada, a equipe inadequada, os tapetes que mal eram tapetes. Até Leon Stukeld, outra lenda da Iugoslava, escapou do bar alto naquele dia e foi forçado a se aposentar. Os avisos estavam lá, mas Anton pagou o preço final. Quando seu corpo retornou a Ljubljana 3 dias depois, a cidade inteira parecia parar de respirar. O Tabor Hall se tornou um lugar de luto, enquanto mais de 10.000 pessoas vieram dizer seu último adeus. Seu caixão passou lentamente por Skofia Loka e Bohinska Bistrica, onde o garoto que já sonhou sob os céus montanhosos foi finalmente deixado para descansar. Seu túmulo, marcado com um busto de bronze, continua sendo um lembrete de que até as lendas podem cair. Mas sua história não terminou aí. Uma competição memorial foi fundada em sua homenagem em 1970. As ruas de Ljubljana e Bohinska Bistrica têm o nome. Seu legado vive no movimento que uma vez incorporou, nas canções de atletas que sabem que o esporte pelo qual ele morreu deve sempre carregar o peso de seu sacrifício. Anton Maluk não morreu em guerra. Ele não morreu em batalha. Ele morreu fazendo o que amava.
Traído não pelo seu corpo, mas pelo fracasso daqueles que deveriam ter protegido. E talvez essa seja a verdade mais perturbadora de todas. A história de Anton nos lembra que, por trás de cada medalha olímpica, existe um ser humano frágil que confia sua vida a equipes, organizadores e protocolos de segurança. Naquele dia, no Luxemburgo, essa confiança foi brutalmente traída pela pressa e negligência de alguns adultos que impediram o programa de segurança. Ele tinha apenas 18 anos, mas para Nguyen Minh Triet, uma das maravilhas mais brilhantes da ginástica vietnamita, toda essa promessa terminou em uma fração de segundo. O que deveria ter sido apenas mais um dia de treinamento se tornou o último capítulo de uma vida que mal começou. Aconteceu durante um backflip. Ele se jogou no ar, seu corpo girando com a graça da família. Mas o pouso estava errado, terrivelmente ruim. Sua cabeça atingiu primeiro. Seus braços e pernas pararam de responder instantaneamente. Paralisia completa. Ele foi urgentemente transferido para o Hospital Hanoi, depois Bach Mai, para cirurgias de emergência. As máquinas começaram a fazer o que seu corpo não podia mais. Respire para ele, mantenha seu coração estável. E, no entanto, deitado ali quebrado e imóvel, ele sussurrou palavras que cruzaram o coração de cada médico e treinar. Ou isso os ouviu. Eu realmente aprecio a vida. Quero continuar vivendo. Seu treinador, o Major Hoang Trung Linh, mal conseguia conter as lágrimas, repetindo-as repetidas vezes. Ele me moveu muito. Ele ainda tinha vontade de lutar, disse ele. Mas a força de vontade não pode unir ossos quebrados. Não pode desfazer um cervical quebrado. Apesar dos cuidados 24 horas, a condição de Triet piorou. Em abril, ele foi transferido para o Hospital Tong Nhat. Até então, todos sabiam que a esperança era algo frágil. E, no entanto, eles se agarram a ela com desespero. Em 9 de maio de 2024, essa esperança finalmente caiu silenciosamente. Nguyen Minh Triet se foi. Para aqueles que o conheciam, ele era muito mais do que um atleta. Era o coração de sua família, o terceiro de 4 irmãos, mas aquele que manteve tudo junto. Seu pai, aposentado e montagem, trabalha como guarda noturna. Sua mãe doente de câncer. Seu irmão mais velho é frágil demais para manter um emprego. E sua irmãzinha de apenas 5 anos, jovem demais para entender o peso que seu irmão acusou. Todo mês, Triet entregou todo o seu salário de treinamento para não comprar algo para ele, mas para mantê-los à tona. Era um fardo que nenhum adolescente deveria suportar, mas ele a carregou sem reclamar. E ainda assim, foi implacável na academia. A ginástica começou aos 7 anos de idade, juntou-se à equipe da Juventude Nacional do Vietnã para 12 anos, e para os 15, ele estava varrendo os títulos nacionais ano após ano. Em 2022, ele ganhou o bronze pela equipe do Exército no 9º National Sports Festival. Eu estava semanas depois de terminar o ensino médio. Eu queria mais competições seniores, cenários maiores, talvez até as Olimpíadas. Tudo o que estava dobrado para a frente, até a queda. 10 de novembro de 2023. O National Sports Training Center em Hanoi. Triet tentou 2 backflips em direção a um túmulo de espuma, algo projetado para ser seguro. Mas em vez de saltar, seu pescoço foi partido sob o peso de seu patamar. Um erro de cálculo simples e tudo mudou. Nos meses que se seguiram, a comunidade esportiva do Vietnã se mobilizou. As doações chegaram. A Federação Vietnamita de Ginástica garantiu que Triet tivesse a melhor atenção possível. Os médicos fizeram tudo o que podiam. Seu treinador admitiu que, em segundo plano, eles sabiam qual seria o resultado. Sabíamos que as possibilidades eram mínimas, mas não doeu menos. Ele sempre lutou mais do que na prática. Esse espírito nunca o abandonou. Quando ele foi colocado para descansar, mais de 200 pessoas se reuniram. A história de Nguyen Minh Triet não é apenas sobre ginástica. É sobre sacrifício, sobre um jovem que carregou o peso do mundo em seus ombros finos e nunca se dobrou sob pressão.
É sobre famílias quebradas que dependem dos sonhos de seus filhos para sobreviver. Trata-se de um sistema que leva crianças de 7 anos e as torna máquinas de medalhas, esquecendo que, sob toda essa determinação feroz, o coração de um adolescente que só queria dar a vida à sua. Suas últimas palavras conscientes ressoam como um eco que não desaparece. Eu realmente aprecio a vida. Quero continuar vivendo. Um lembrete brutal de que, por trás de cada rotina perfeita, há um ser humano que valoriza cada respiração, cada batida, cada momento que tomamos como garantido das arquibancadas enquanto aplaudimos seu sofrimento. Era 15 de agosto de 2001, em Deva, Romênia, o coração do império de ginástica do país. A mesma academia que produziu lendas. No interior, Alexandra Ruth, 12, treinou em silêncio. Seu pequeno corpo de apenas 20 quilos se movendo através de exercícios familiares. Ele deveria ir com calma, cuidando de uma boneca dolorida que o impedia de fazer rotinas completas. Mas todos sabiam que Alexandra era diferente. Ele tinha essa faísca, aquela presença rara na qual os treinadores sussurraram quando ninguém mais estava ouvindo. A Romênia tinha visto muitas maravilhas antes dela, mas havia algo nessa garota. Naquela manhã, ele parecia outro, sem quedas, sem tropeçar, sem sinais de alerta. Alexandra saiu do poço, se aproximou de seu treinador, Liliana Cosma, e falou com tanta gentileza que ele teve que se curvar para ouvir. "Eu preciso ir ao banheiro", disse ele. Minutos depois, ele voltou pálido, tremendo. "Eu não posso continuar", ele sussurrou. "Eu tinha acabado de vomitar." Seu treinador não hesitou. Diretamente para o médico da escola. Alexandra ainda estava ciente. Pelo menos esse era o médico. Mas a enfermeira que viajou na ambulância mais tarde insistiria o contrário. "Eu já estava em coma quando chegamos", disse ele, ainda chocado. "Perguntamos se eles haviam caído. Eles disseram que não, que..." Isso não foi um choque. Isso não foi um acidente na viga ocular. Era algo certo. Algo acontecendo dentro de seu próprio corpo. Do Hospital Pediátrico de Deva até a UCI do Condado e finalmente transportado por via aérea para a unidade de neurocirurgia de Timisoara, Alexandra foi passado de uma equipe desesperada de médicos para outro. Por 5 dias, as máquinas mantiveram sua respiração, enquanto a Romênia também prendia a respiração. Os boletins mostraram seu rosto, delicado, sério, quase jovem demais para o peso que carregava. Flores e ícones religiosos empilhados nas portas do hospital. Strange orou por uma garota que nunca haviam encontrado. A verdade era cruel. Não era ginástica. Não foi um excesso de trabalho ou lesão. Alexandra estava carregando uma bomba, relógio escondida desde o nascimento. Uma malformação congênita dos vasos sanguíneos no fundo do seu cérebro. Naquela manhã, explodiu. Hemorragia repentina inundou seu cérebro com sangue, enviando-o para um coma da 3ª série. Sem outono, sem aviso, apenas um colapso silencioso nos braços do destino. Em casa, em uma cidade pobre perto de Felticane, seus pais nem sabiam. Eles não tinham telefone. Quando as notícias chegaram a eles, sua filha já se apegou à vida por cabos e máquinas. Alexandra começou a ginástica aos 6 anos, perseguindo a sombra de seus ídolos, que ganharam ouro em Sydney no ano anterior. Ele já havia conquistado um título nacional para sua faixa etária. Quando os repórteres perguntaram a ele o que ele queria mais, sua resposta era firme, quase solene. "As Olimpíadas. Não tenho tempo para amigos, mas gosto de academia." Ele tinha 12 anos e falava como alguém que já havia mudado a infância para o destino. Mas o destino atraiu. Em 20 de agosto, após 5 dias de silencioso, Alexandra se foi. Não houve queda dramática, não havia conflito ecoando para a academia, apenas um sussurro para seu treinador, um rosto pálido e o silencioso se desenrolando de um sonho que o mundo nunca veio ver. Até hoje, seu nome é falado suavemente nos círculos ginásticos romenos, um lembrete do frágil que pode até ser as faíscas mais brilhantes.
O mais doloroso de tudo isso é que Alexandra morreu fazendo o menos perigoso parecia. Simplesmente existindo. Não havia movimento arriscado, não havia treinador negligente, não havia equipe defeituosa. Somente a chance cruel de genética, uma malformação que estava esperando o momento exato de roubar uma vida que estava apenas começando a florescer. Sua história nos confronta com a verdade mais desconfortável de todos. Que às vezes não há ninguém para culpar, não há negligência para apontar, apenas a fragilidade absoluta da condição humana. A ginástica havia ensinado a controlar cada músculo, cada movimento, cada respiração. Mas ele não conseguiu controlar os vasos sanguíneos defeituosos que ele levou desde o nascimento como uma sentença de morte silenciosa, esperando seu tempo para executar. Depois de contar essas 5 histórias, mantenho uma pergunta que carrega minhas entranhas. Vale a pena? Vale a pena os pais dar seus 6 filhos a um sistema que pode devorar a luz? Vale a pena sacrificar a infância inteira no altar da perfeição? Michelle só queria redescobrir sua paixão. Tyler era um aluno brilhante com todo o futuro pela frente. Anton já havia tocado a glória olímpica. Triet carregou toda a sua família em seus ombros adolescentes. Alexandra tinha 12 anos e já havia renunciado à amizade por seus sonhos. Cada um deles pagou o preço máximo para buscar algo que outros aplaudem do conforto de nossos assentos. Vemos beleza, graça, perfeição técnica. Eles vivem dor, pressão, a ameaça constante de que 1 milímetro mal calculado pode arruinar tudo pelo que eles trabalharam. Ou pior, você pode matá-los. A ginástica é o único esporte em que um erro técnico não significa perder pontos ou concorrência. Pode significar perder a vida. E aqui vem o que realmente me mantém acordado à noite. Essas 5 mortes não são casos isolados. São apenas aqueles que chegaram às manchetes, que moveram o mundo o suficiente para se lembrar deles. Quantas outras Michelle estão por aí? Quantos outros posts de escalada de Tyler porque a adrenalina obscureceu seu julgamento? Quantos outros Anton confiavam que a equipe estará em perfeitas condições? Quantas outras trietas carregando o peso de famílias inteiras enquanto seus corpos desabaram? Quantos outros Alexandra com bombas de tempo genético que explodirão pelo tempo menos esperado? A resposta vai congelar seu sangue. Existem milhares de jovens que estão agora, neste momento preciso, treinando com o mesmo risco que esses 5 enfrentaram. Cada salto mortal pode ser o último. Cada rotina pode ser o que os envia para o hospital. Cada sessão de treinamento pode ser o dia em que suas famílias recebem o telefonema que nunca quisam responder. E o mais perturbador é que todos sabemos, treinadores, pais, federações, espectadores, todos sabemos que isso pode acontecer, mas não existem. Continuamos a preencher academias, aplaudindo rotinas, comemorando medalhas, enquanto fechamos os olhos para o custo humano real desse programa. Porque é mais fácil admirar a perfeição do que enfrentar o preço pago por isso. É mais confortável ver campeões do que reconhecer os sacrifícios que estão por trás de cada título. Michelle voltou à ginástica após anos de ausência, não para a glória, mas pelo amor ao esporte. E esse amor a matou. Tyler nem sequer era uma ginasta ativa naquela noite, apenas um jovem comemorando. Mas seu treinamento o traiu quando ele mais precisava. Anton já tinha sua medalha olímpica, já havia tentado glória, mas queria mais, e isso lhe custou tudo. Triet carregou o peso de 4 pessoas em suas rotinas, treinando não apenas para seus sonhos, mas para a sobrevivência de sua família. Alexandra nunca conheceu a pressão da competição internacional. Ele morreu se preparando para os sonhos que nunca poderia alcançar. Cada uma dessas histórias nos mostra uma faceta diferente do mesmo problema. A ginástica consome vidas com voracidade que preferimos ignorar. E enquanto eu digo isso e você ouve, agora há um garoto de 7 anos pendurado em alguns anéis pela primeira vez. Uma garota de 10 anos que poderia deixar o pescoço se ela calcular mal.
Um adolescente 16 forçando seu corpo além dos limites humanos porque sonha em usar as cores de seu país. Um tapete de verificação de treinador que pode não estar no lugar certo. Os pais assinam permissões sem ler as letras pequenas que dizem estar autorizando seus filhos a arriscar tudo. O ciclo continua porque nossa sede de show é mais forte que a nossa consciência. Queremos ver corpos desafiando a gravidade, mas não queremos saber o preço que eles pagam por nos dar esse prazer. Queremos campeões, mas não queremos carregar com a culpa do que eles têm problemas para ser. Esta é a verdade que ninguém vai lhe dizer. Cada medalha olímpica é banhada em sangue, suor e lágrimas. E alguns, como essas 5 histórias mostram, são banhadas em algo muito mais escuro. Aqui está, depois de ouvir o que ninguém ousa dizer em voz alta. 5 vidas que foram extintas perseguindo a perfeição que tanto admiramos. Mas isso não termina aqui, irmão. Isso está apenas começando. Toda vez que você vê uma rotina de ginástica a partir de agora, você se lembrará dessas palavras. Cada salto mortal o lembrará de Michelle. Cada celebração fará você pensar em Tyler. Cada medalha fará você homenagear Anton. Cada jovem lutando por seus sonhos lembrará Triet. E cada criança em uma academia fará você pensar em Alexandra. A pergunta que você deve se perguntar é a seguinte: você continuará sendo cúmplice silencioso desse sistema ou vai acordar? Porque uma vez que você conhece a verdade, você não pode mais fingir a ignorância. O bisturi da realidade cortou o véu da ilusão. Não há como voltar atrás. Se você realmente entendeu a mensagem de que essas 5 vidas nos deixaram, se você sentir que algo mudou dentro de você ao ouvir isso, preciso que você escreva nos comentários. Eu honro os 5. É a senha daqueles que não podem mais fechar os olhos para a verdade. O próximo vídeo que eu preparei mostrará algo que fará com que essas 5 histórias pareçam apenas o começo. Mas isso será para aqueles corajosos que ousam ver além do véu. Você está pronto para descer mais fundo neste labirinto?